Vamos à nossa aula 8, então, do módulo de análise de 1 Coríntios. E nessa aula, irmãos, nós vamos avançar aquilo que nós já temos visto. Na última aula, nós concluímos o capítulo 5 e vimos o capítulo 6. E o que nós vimos, então, irmãos, de restante do capítulo 5, foi o que o apóstolo Paulo ensinando, fazendo uma analogia com o fermento, mostrando então que a manifestação da natureza pecaminosa dentro da igreja é você celebrar a sua liberdade em Cristo, utilizando a sua velha natureza, utilizando um velho fermento, que a nossa liberdade em Cristo não deve ser feita assim. Por isso é que deveria ser expulso dentro deles o malfeitor. E então ele corrige uma carta antiga que ele havia mandado, na verdade ele corrige uma compreensão errada de uma carta antiga, onde eles estavam achando que quando Paulo diz sobre não se associar com os impuros, ele estava falando de descrentes. Mas o apóstolo Paulo diz que ele está falando daqueles que se dizem crentes e mantêm uma vida de impureza praticada naquelas diversas formas listadas por Paulo. Então, o que o apóstolo Paulo, em suma, diz é que a igreja não pode se ensoberbecer com falsas sabedorias, que o correto é ela entender que a nossa liberdade cristã deve ser exercida em pureza, em uma nova natureza, e que, por isso, aqueles que não querem viver assim devem ser excluídos de dentro da igreja. E então, nós entramos no capítulo 6. E no capítulo 6, o assunto, a desordem ali, era a questão do litígio entre irmãos. Nós vimos que provavelmente estava acontecendo uma disputa por conta de propriedades, de bens de propriedade, e o apóstolo Paulo, e eles estavam então levando isso para ser tratado com descrentes. O apóstolo Paulo, ele diz que o correto seria tratar isso entre crentes, que certamente há pessoas verdadeiramente sábias dentro da igreja para julgar essa questão, e depois então ele trata da existência da questão, dizendo que é vergonha que um irmão se levante contra outro irmão em litígio, e que é vergonha que esse irmão que está sofrendo a injustiça, ele reaja. O que o apóstolo Paulo então diz é que nem haja litígio e que nem haja reação, que se sofra um dano, que se sofra a injustiça. Agora, então, nós vamos entrar no capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, onde haverá agora o tratamento de mais uma questão, de mais uma dúvida enviada pelo apóstolo Paulo. Na verdade, agora nós vamos entrar em uma nova seção do livro de 1 Coríntios. Então, vamos lá. Então, para situar-nos aí na continuidade da nossa análise, nós vimos até aqui, certo, que nós estamos na seção sobre as desordens na igreja, isso corresponde ao capítulo 5 e 6. Então, nós já vimos o caso do irmão incestuoso, do homem incestuoso, vimos também o caso do litígio entre crentes, e agora, como já foi dito a vocês, nós vamos ver o problema da impureza. Lembrando a vocês que a seção A, aqui, esse trechozinho A, e o trecho C, eles são paralelos. Ambos lidam com a questão da impureza, ok? Porém, o primeiro lida com o tratamento da impureza no corpo, na igreja, como é que a igreja deve lidar com os impuros de dentro dela, e agora o apóstolo Paulo vai para um nível mais individual, ok? De como você lidar com a impureza no seu próprio corpo. Então vamos ver aí o texto de 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Bem, irmãos, primeiro elemento importante de você saber aqui nesse texto, importante para a sua compreensão desse texto, é que a partir de agora, não apenas nesse texto, mas a partir de agora,
o apóstolo Paulo ele vai começar uma série de citações de slogans ou de jargões típicos da igreja de Corinto. Muito provavelmente foram slogans, alguns deles que o próprio apóstolo Paulo deve ter criado, mas que estavam sendo mal compreendidos pelaquela igreja e estavam conduzindo eles ao pecado. Como é que nós podemos identificar, então, estes slogans? Você pode identificar, irmãos, pelo seguinte padrão que o apóstolo Paulo segue ao mencionar estes slogans, ok? Então, você tem aqui a expressão todas as coisas me são lícitas, aqui já é o primeiro exemplo, e então ele utiliza a partícula de na língua original, que é um mais corretivo, certo? Então não é um mais adversativo, é um pouquinho mais corretivo. Então ele cita o slogan e então ele qualifica este slogan, ele corrige um aspecto errado que está nesse slogan, nessa expressão, nem todos convêm. Então, se você fosse utilizar os recursos da língua portuguesa, todas as coisas me são lícitas estaria entre aspas, porque ele está citando aqui a igreja, um slogan da igreja, e então ele qualifica ou ele corrige algo com a partícula de. Se você notar, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, você vai encontrar alguns slogans. No primeiro versículo você tem dois. Veja que ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Depois ele vai para o segundo slogan, que é uma repetição do primeiro. Todas as coisas me são lícitas. Aí você tem outro, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E então você tem um terceiro slogan aqui, ó. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E veja então que ele diz, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Ou seja, o apóstolo Paulo qualifica ou explica um pouquinho mais deste slogan. O último slogan não está aí na sua tela, no versículo um pouquinho mais adiante, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que todos os outros pecados são fora do corpo, mas a impureza quem pratica impureza peca contra o próprio corpo. Esse último slogan, ele é debatível entre os estudiosos, a gente vai comentar ele já já, ok? Então, por que é importante que você entenda que isso aqui que está sendo dito são slogans da igreja de 1 Corinto, lá da igreja de Corinto, certo? A quem Paulo escreveu esta carta. Porque às vezes, irmãos, o apóstolo Paulo pode estar citando um slogan que é equivocado. E muita gente já utilizou, por exemplo, o slogan em capítulo 7, versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele diz, não é bom que o homem toque em mulher. Então aqui ele está citando um slogan, ele não está dizendo que não é bom que o homem toque em mulher. Ele está citando uma frase que era mal compreendida e mal utilizada na igreja de Corinto. Então, quando o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, isso daqui é um slogan, ok? Mas veja que o apóstolo Paulo, ele não necessariamente diz que isso não é verdade. Ele qualifica isso. Então, agora, o que nós precisamos fazer é entender o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Bem, irmãos, o problema que estava acontecendo aqui no capítulo 6, de versículos 12 até o final do capítulo 6, era o problema da impureza. Crentes estavam indo e desfrutando de prostituição, certo? De mulheres que estavam fazendo o que nós chamamos hoje de programas. Isso, irmãos, pelo contexto aqui que nós estamos lendo, era defendido, essa prática era defendida por meio de algumas ideias.
que nós já temos visto aqui pelo contexto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chama essas ideias de sabedoria humana, contrária à sabedoria que vem de Deus com base no Evangelho. Essa sabedoria humana, ela é expressa aqui e em outros textos daqui para frente por meio destes slogans. Então, eles estavam afirmando o seguinte: todas as coisas me são lícitas. De onde vinha essa ideia, irmãos? De onde é que vem essa ideia, todas as coisas me são lícitas? Vem da ideia da liberdade da lei, certo? Então, aqui, o próprio apóstolo Paulo pode ter falado isso em um contexto da liberdade dos crentes à lei. O cristão, ele não possui um código de 613 mandamentos sobre ele, como era na lei mosaica. Ok? E isso estava produzindo má compreensão. Não só aqui, irmãos, mas também em outros textos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo precisa explicar e corrigir a má compreensão da liberdade cristã. Ou seja, a liberdade cristã não significa libertinagem, não significa antinomia. O fato de nós não termos um código moral sobre nós, no caso a lei de Moisés sobre nós, não significa dizer que você está livre para fazer o que você quiser, que não existe mais a distinção entre pecado e aquilo que agrada a Deus. Então o apóstolo Paulo lida com essa questão não apenas com o povo de Corinto, mas com muitos outros povos, outras igrejas, como nós vemos em outros livros do Novo Testamento. Então o que estava acontecendo era o uso deste slogan: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, se tudo é lícito, qualquer tipo de relacionamento sexual também é permitido, certo? Isso era por essa má compreensão. E se você recordar bem das nossas primeiras aulas, eu disse a vocês, irmãos, que o que estava acontecendo na igreja de Corinto era muitas práticas erradas baseadas em compreensões teológicas equivocadas. Eram a aplicação do pensamento helenístico ao pensamento bíblico, ao pensamento apostólico ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, você tinha aqui o ensino de Paulo da liberdade cristã em relação à lei, e isso estava sendo praticado à luz do pensamento helenístico, do pensamento greco-romano. Então, isso se manifestava de duas formas. Você tinha aqueles que entendiam a liberdade cristã e praticavam o hedonismo, ou seja, diziam que qualquer tipo de prazer praticado pelo corpo é liberado. E você tinha aqueles que viam a liberdade cristã, e então a ideia da escatologia, que a ressurreição é futura, que o corpo que vale é o futuro, e então praticavam o asceticismo e dizia que não é bom que o homem toque em mulher. Então, no capítulo 6, versículo 12, e no capítulo 7, versículo 1, você tem aqui a descrição de dois erros opostos. O erro de achar que a liberdade cristã ela nos leva ao hedonismo, e o erro de achar que a ressurreição futura, que o fato desta vida ser passageira e a ressurreição ser apenas futura, isso significa o asceticismo, o não desfrutar de nenhum prazer da vida. Ambos os erros são combatidos aqui. E como é que então o apóstolo Paulo combate o primeiro erro, o erro do hedonismo? Primeiro, irmãos, ele mostra que, apesar de que realmente o cristão ele está livre da lei, mas nem todas as coisas convêm. É isso que ele diz. Não é conveniente. Há certas coisas que o cristão pode fazer, mas ele não deve fazer por ser
por não ser conveniente, ok? Então, por exemplo, há certos ambientes que não necessariamente é pecado um cristão frequentar. Por exemplo, imagine que não seja pecado você frequentar um estádio de futebol, mas nem sempre é conveniente que você frequente um estádio de futebol. Então o apóstolo Paulo começa aqui num argumento bem geral. Depois ele prossegue citando de novo o slogan: sim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, aqui o que ele está dizendo, irmãos, aqui você tem um jogo de linguagens na língua grega que significa mais ou menos o seguinte: quando ele diz todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, você tem aqui um jogo de linguagens na língua grega que, traduzindo para o português, ficaria mais ou menos assim: todas as coisas estão sob o meu poder. Eu posso fazer tudo, mas eu não posso ser dominado por isso. Ou seja, muito embora nós estejamos livres da lei e você possa fazer tudo, isso não significa dizer, isso não significa dizer isso que você possa ser dominado por essas coisas. Então, o primeiro argumento de Paulo é que a liberdade cristã deve ser praticada com sabedoria, com conveniência. Você precisa saber a hora e a maneira de você praticar certas coisas. Em segundo lugar, a sua liberdade, ela deve ser praticada com cuidado, para que a sua liberdade não seja exercida fazendo com que determinadas coisas te dominem. Então, usando o exemplo do estádio de futebol, você sabe que não é pecado ir para estádio de futebol e você começa a frequentar jogos de futebol, indo para o estádio de futebol, e de repente aquilo se torna um vício na sua vida. Então você está usando a sua liberdade e utilizando isso como um vício. E isso era o que estava acontecendo, o que acontece em relação ao uso, à questão sexual, certo? Então, muito embora existe liberdade para a prática da relação sexual, mas nem toda prática da relação sexual é conveniente. Em segundo lugar, a relação sexual deve ser praticada de uma forma que isso não nos domine, que isso não seja um vício ou uma prática que nos domine e nos tire, então, a nossa liberdade. E aí, então, o apóstolo Paulo vai para o terceiro slogan, para utilizar o seu terceiro argumento. Qual é o slogan? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Aqui, irmãos, você tem, certo, um slogan que pode refletir uma referência à liberdade das dietas, das leis de dietas dos judeus. Então, qual é a ideia aqui? Que aquilo que você faz no corpo é completamente insignificante. Aquilo que você come, isso vai para o seu estômago e depois sai. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou. Então, a comida é para o estômago e o estômago para o alimento. Ou seja, a comida existe para você comer e o estômago existe para receber o alimento. Então, o argumento aqui, esse slogan, significa que aquilo que é feito por meio do corpo, isso é completamente insignificante. Aplicando isso à questão sexual, as pessoas diziam que existe no nosso corpo o potencial de sentir o prazer sexual. Fora do nosso corpo existe a oferta do prazer sexual. Sendo assim, você pode desfrutar disso liberadamente, porque isso está livre. É para isso que existe o corpo, para sentir e potencializar esses tipos
de prazeres. E então o apóstolo Paulo pega este slogan e corrige. Ele diz: mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Ou seja, o apóstolo Paulo diz o seguinte: certo, é verdade que o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. É verdade que nós não estamos mais sob um conjunto de leis de dietas. Mas saibam que tanto o alimento quanto o estômago, eles serão destruídos por Deus. A ideia aqui, irmãos, é que haverá um tempo em que não haverá mais a necessidade de você sentir o prazer da comida. Você não terá mais esse tipo de prazer. Assim também em relação ao relacionamento sexual. Então haverá um tempo em que nós não precisaremos ou não desfrutaremos mais desse tipo de prazer. E agora, então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a explicar um pouquinho mais deste terceiro argumento. E antes da gente prosseguir, eu quero só apontar para vocês uma questão de curiosidade de uso do apóstolo Paulo de algumas técnicas judaicas de redação, mostrando então como o apóstolo Paulo ele era um homem bem judeu. Veja que ele diz o seguinte: os alimentos, note aqui a palavrinha, alimentos são, a expressão são para o estômago, e então ele reverte o estômago para os alimentos, ok? E então, depois, ele vai pegar este slogan e vai apenas trocar as palavras. Ele diz mais à frente, certo? Agora aqui, o corpo não é para a impureza, mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, o slogan, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Agora ele troca, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Entenderam aqui no final do versículo 13? Então ele diz, os alimentos são o estômago para os alimentos. O corpo é para o Senhor para o corpo. Ele qualifica agora este slogan usando outras palavras. Que o corpo, ele não é para a impureza. O corpo não existe para a impureza como eles estavam imaginando. Que assim como o estômago existe para receber alimento, isso não é verdade em relação ao corpo e à impureza. O corpo existe para servir ao Senhor Jesus Cristo. O corpo existe para o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus existe para redimir o nosso corpo. E então, assim como ele disse o seguinte, que Deus destruirá, versículo 13, Deus destruirá tanto estes como aquele. Agora, note isso em paralelo com o versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que o raciocínio deles estava equivocado. O raciocínio deles era: o corpo serve para desfrutar dos prazeres, e os prazeres existem para o corpo. O apóstolo Paulo diz que isso, sim, isso de certa forma é verdade. Porém, nem todos estes prazeres são convenientes. Você não pode desfrutar destes prazeres de forma que isso te domine. E em terceiro lugar, Paulo diz que existem prazeres que são impuros e que o nosso corpo não é feito para sentir prazeres impuros. O nosso corpo existe para glorificar o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo existe para redimir o nosso corpo. O corpo existe para servir a Cristo e Cristo existe para servir ao nosso corpo. E Deus vai destruir tanto o nosso corpo quanto os prazeres sexuais.
Mas o Senhor, assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele também vai ressuscitar o nosso corpo. O que significa então, irmãos, que muito embora os prazeres existam nessa vida e exista um corpo para sentir estes prazeres, tudo isso vai acabar, mas o que vai continuar é o nosso corpo. Então, este slogan do corpo para os alimentos, isso existe de maneira temporária. O que você come não vai ficar marcado no seu corpo para sempre, mas a forma como você usa o seu corpo em relação à impureza, isso sim. Saiba que nós vamos ressuscitar e que, portanto, o nosso corpo não existe para servir à impureza, mas existe para servir ao Senhor Jesus Cristo, ok? Então, note aqui que você tem, o apóstolo Paulo já apresentou 3 argumentos, 1, 2 e 3, digamos assim. O primeiro argumento é que a impureza sexual, nem todos os prazeres sexuais, são convenientes. Segundo, o prazer sexual deve ser desfrutado de forma que isso não te domine. E terceiro, os prazeres sexuais impuros não devem ser desfrutados, porque o nosso corpo não é para a impureza, mas para o Senhor Jesus Cristo, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Agora vamos prosseguir com a argumentação do apóstolo Paulo. Bem, irmãos, então, avançando aí no nosso raciocínio, vamos só entender aqui, até agora, o que o apóstolo Paulo disse. Primeiro, que os prazeres sexuais nem todos são convenientes. Segundo, que os prazeres sexuais não devem nos dominar. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele combate um raciocínio falacioso, o raciocínio de que, assim como o corpo existe para o alimento, o corpo existe para o relacionamento sexual. O apóstolo Paulo diz que não, visto que o Senhor Jesus Cristo vai ressuscitar o nosso corpo, nós não devemos viver para a impureza. O nosso corpo existe para servir ao Senhor Jesus Cristo. E qualquer impureza que é praticada sobre o nosso corpo, isso é praticada contra um corpo que pertence ao Senhor Jesus Cristo, ok? Agora, irmãos, nos versículos de 15 a 17, o apóstolo Paulo não cita um slogan. Porém, agora, o apóstolo Paulo utiliza um argumento que é um argumento, irmãos, trazendo para os nossos dias, isso deveria nos assustar, certo? A gente deveria ter uma consciência muito maior disso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, para que nós entendamos a gravidade que é aquilo que nós fazemos por meio do nosso corpo. Para que você entenda bem o raciocínio do apóstolo Paulo, nesses 3 versículos, 15, 16 e 17, você pode formar aqui um silogismo. Ele começa dizendo: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Qual é o silogismo aqui? Silogismo, irmãos, é um argumento que é formado de 2 premissas, levando a uma conclusão. A primeira premissa é que os nossos corpos são membros de Cristo. É isso que ele diz, olha. Vossos corpos são membros de Cristo. O que significa isso? Que Cristo habita no nosso corpo. Assim como nós vamos ressuscitar no futuro, assim como Cristo ressuscitou, Cristo já habita em nós para que Deus nos ressuscite. Aqui, irmãos, é a doutrina da união com Cristo. Então, Cristo está unido a nós, não apenas espiritualmente,
mas também em relação ao nosso corpo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no seu corpo, e o nosso corpo também será ressuscitado. Sendo assim, nós fomos unidos ao Senhor Jesus Cristo também em nosso corpo. Não é que o corpo, nosso corpo, fisicamente foi unido fisicamente ao corpo de Cristo, mas o nosso corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo e é habitado pelo Senhor Jesus Cristo, para que na ressurreição Deus faça conosco o que fez com o Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos braços, as nossas pernas, tudo aquilo que nós temos no nosso corpo, isso pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aí, essa é a primeira premissa. A segunda dela é que o relacionamento sexual une dois seres humanos. É isso que ele diz no versículo 16, que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Aqui, pessoal, o apóstolo Paulo, ele tem por base o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, em que é dito lá que deixará o homem pai e mãe e se unirá com a sua esposa. O apóstolo Paulo aplica essa questão da união ao relacionamento sexual. Ele fala que o relacionamento sexual, ele une o homem e a mulher, formando os dois um só corpo. Em que sentido aqui, irmãos? O relacionamento sexual, ele é a maior união, ou a mais íntima união que um homem pode ter com uma mulher. E que quando isso acontece, existe um comprometimento entre os dois, ok? É impossível que esse comprometimento, um dia durante a nossa vida, ele seja rompido. Por conta, irmãos, da enorme prática e liberalidade em relação a isso nos nossos dias, as pessoas talvez não parem para pensar nas consequências de terem vários parceiros e várias parceiras durante a sua vida. Mas o fato é que todas essas relações, essas uniões sexuais, elas nos tornam, elas nos comprometem, ela compromete uns com os outros, certo? O homem com a mulher. De fato, o homem X, ele agora possui um compromisso marcante com aquela mulher. Que tipo de compromisso? Um compromisso emocional, um compromisso dos dois já terem descobrido a nudez, existe a lembrança, então já houve aquela união extremamente poderosa e forte, e que isso é incapaz de ser rompido. Então, a união de comprometimento é o que o texto chama de um só corpo. Existe um compromisso entre os dois. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o homem que se une à prostituta, ele se compromete com ela. Aquela relação sexual faz com que os dois sejam uma só carne. Não é que os dois se casem. Como é que a gente sabe disso? Porque quando o texto de Gênesis 2:24 vai falar sobre casamento, ele diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Ou seja, o relacionamento sexual envolve desculpe, irmãos, o casamento, ele envolve uma separação dos pais e um comprometimento único com uma mulher. O problema do relacionamento sexual fora do casamento, e por isso que ele é chamado de impureza, é que ele não cumpre todos estes requisitos. Ele faz com que uma pessoa se una a outra sem antes separar-se de seus pais. Ele faz apenas metade do compromisso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o relacionamento sexual
ele é parte desse comprometimento marcante que envolve o casamento. Ele, na verdade, é o que sela, é o ápice desse comprometimento. É quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa em um mesmo lugar, em uma mesma casa, em um mesmo plano, mas a união sexual é o ápice desse comprometimento. E que quando um homem se une a uma prostituta, ele está atingindo o ápice do comprometimento com uma prostituta. Ele está se unindo em compromisso com aquela prostituta. Então, a conclusão que ele chega é que a relação sexual com uma prostituta une os membros de Cristo com uma prostituta. Então, qual é o raciocínio aqui do apóstolo Paulo? O raciocínio dele, irmãos, é basicamente o seguinte. Primeira premissa: os corpos de vocês são membros de Cristo. Segunda premissa: a relação sexual une dois seres humanos. E conclusão, então, o relacionamento sexual une Cristo com aquela pessoa. Que se o seu corpo pertence a Cristo, você está expondo o Senhor Jesus Cristo àquele tipo de união. Sendo assim, irmãos, você tem uma associação repugnante entre a maior expressão de impureza, como é a prostituição, com a maior expressão de santidade, que é o Senhor Jesus Cristo. A prostituição, ela pode criar a conexão grotesca daquele que representa o nosso maior comprometimento com aquilo que representa o nosso desprezo pelo comprometimento. Então, o relacionamento sexual fora do contexto da palavra de Deus, o relacionamento sexual com base na prostituição, feito na esfera da prostituição, isso é uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma ofensa ao Senhor Jesus Cristo, porque você está tomando os membros de Cristo, o corpo de Cristo, certo? E expondo eles à meretriz. É isso que ele diz no versículo 15. Tomaria eu os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? E aí o apóstolo Paulo usa a maior negativa que pode haver na língua grega. Absolutamente não. Então a extrema gravidade, irmãos, da impureza sexual é porque você está expondo Cristo à impureza sexual. Não é que Cristo em si vai pecar ou vai sofrer a impureza, mas é que você está violando o corpo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. É como se você entrasse em uma sala onde o Senhor Jesus Cristo estivesse lá e praticasse toda sorte de impurezas na frente de Cristo. É como se você estivesse obrigando Cristo a presenciar ou a vivenciar uma impureza praticada no seu corpo. E isso é extremamente grave, extremamente grotesco. E isso deveria, irmãos, nos assustar em relação àquilo que a gente fala, em relação àquilo que a gente olha, em relação àquilo que a gente faz por meio do nosso corpo. Nós estamos conduzindo Cristo a vivenciar aquela prática, ok? Então esse aqui é o quarto argumento do apóstolo Paulo. Por que nós não devemos ir praticar a impureza sexual? Porque os nossos corpos pertencem a Cristo e a impureza sexual, então, é uma ofensa ao corpo que pertence ao Senhor Jesus. Então vamos avançar agora para os últimos argumentos de Paulo. Bem, irmãos, até aqui, certo? Os argumentos do apóstolo Paulo já teriam sido suficientemente capazes
de nos levar a essa conclusão aqui no versículo 18. Fugir da impureza. O grande exemplo aqui é o exemplo de José, certo? José, ele fugiu da esposa de Potifar. E é essa a ideia. É a ideia da palavra fugir, ok? O grande perigo, irmãos, aqui, já antecipando as nossas aplicações, é que nós entendamos a impureza sexual como algo que nós devemos lutar. Só que enquanto você está na luta, você está pensando no seu inimigo. Biblicamente, o ideal seria que nós pensássemos na impureza sexual como algo que nós devemos fugir. Porque quando você está fugindo, você está olhando para o caminho oposto do seu inimigo. Então não existe nada de vergonhoso em fugir da impureza. E o que é então fugir da impureza, irmãos? É escapar de qualquer coisa que nos conduza à impureza. Então, é fugir da prostituição, é fugir de ambientes que exponham os nossos olhos ao pecado, é fugir do adultério, é fugir de tudo isso. A principal tática para não cair em tentação é escapar da tentação. Então, se você sabe que tem a tentação ali, então escape dela, não vá para aquele lugar, ou não pense naquelas coisas, fuja daquilo. Ok? Então, a ordem do apóstolo Paulo aqui é bem clara: fujam da impureza. E aqui, irmãos, o versículo 18, ele possui um texto um tanto quanto debatível, e o debate aqui é essa expressão: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Essa expressão é um slogan ou não é? Bem, irmãos, eu penso, a minha posição pessoal é que esse texto é melhor compreendido à luz do contexto, como isso sendo, sim, mais uma citação de um slogan, certo? Na língua original, a palavrinha outro, ela não existe. Isso é uma interpretação do tradutor, certo? Por conta de uma partícula, da partícula qualquer. Então ele entende que a partícula qualquer requer o uso da palavrinha outro, mas não necessariamente. Ok? Então existem duas possibilidades de estar se falando de qualquer pecado ou qualquer outro pecado. E o slogan aqui, irmão, seria o seguinte: qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Ou seja, a ideia aqui, irmãos, do slogan é que aquilo que você faz no corpo não é pecado. Lembrem do dualismo, certo? Corpo e espírito. Então eles diziam: o espírito é bom, o corpo é insignificante, o espírito é o importante, o corpo é insignificante. Então qualquer pecado que eu cometa não é no corpo, mas é fora do corpo. Ou seja, não existe pecado que você cometa no seu corpo. Então, glutonaria, relacionamento sexual, tudo isso que envolve o corpo, nada disso é pecado. Isso é um pensamento hedonista. Mas o apóstolo Paulo usa então a partícula mais uma vez, mostrando que ele vai corrigir este slogan, e ele diz: mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, o pecado sexual é um pecado contra o corpo. É um pecado que afeta o corpo. Muito embora seja verdade que o pecado ele é algo feito fora do corpo, certo? Não existe assim, o corpo pecou. Muito embora seja isso seja verdade,
O pecado sexual, ele vai contra o próprio corpo. E por que é melhor você entender isso daqui como slogan, irmãos? Porque não é só o pecado sexual que é contra o nosso corpo. Então, o suicídio, a glutonaria, a bebedice, a autoflagelação, são pecados que afetam diretamente o nosso corpo. Mas o pecado sexual, ele afeta o nosso corpo, como o apóstolo Paulo já mencionou anteriormente, de uma forma, de uma maneira que nenhum outro pecado afeta. Então, o que se quer dizer com pecar contra o próprio corpo? Que a imoralidade, ela tem consequências no nosso corpo que nenhum outro pecado ele tem, certo? Então, o pecado sexual, ele é bem mais marcante, bem mais terrível para o nosso corpo do que qualquer outro pecado. Então, alguns efeitos dos pecados, dos relacionamentos sexuais ilícitos, irmãos, eles nunca podem ser refeitos, certo? Enquanto nós estivermos vivos. Os efeitos, por exemplo, da bebedice, efeitos, por exemplo, da glutonaria, podem, mas o da imoralidade sexual não podem. Por quê? Porque você tem memórias, você tem emoções, você tem comprometimentos que serão conosco pelo resto da vida. Muito embora, irmãos, muitas pessoas não sintam isso pela enorme promiscuidade sexual. Mas a promiscuidade sexual apenas anestesia estes efeitos terríveis da imoralidade sexual. Certo? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, em quarto lugar, a impureza sexual não deve ser praticada porque isso traz efeitos extremamente maléficos para o nosso corpo. Você produz compromissos, uniões com pessoas, e essas uniões nunca mais serão desfeitas na sua mente, certo? Estes compromissos nunca mais serão desfeitos na sua mente. E então, versículo 19, o apóstolo Paulo usa então o seu último argumento contra a impureza, que é o argumento baseado agora no templo. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então, o argumento, irmãos, do apóstolo Paulo aqui ele usa, certo, um artifício grego do singular distributivo, que é o vosso corpo, que a ideia é o quê? Agora sim ele está falando de cada um do corpo dos crentes. E ele diz que cada corpo é santuário do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Então, o corpo, ele pertence, ele é a habitação do Espírito Santo. Isso significa o quê? Que assim como existiam as violações do templo, porque ali estava a presença de Deus, o corpo também não deve ser ambiente de impureza, porque ali está o Espírito Santo de Deus. Você utilizar o seu corpo para a impureza, isso significa dizer que você estará utilizando o seu corpo, violando o Espírito Santo, que é um ser puro. Ali é a casa do Espírito Santo. Então você não gostaria que uma pessoa entrasse na sua casa e bagunçasse tudo. Assim também o Espírito Santo que está em nós para produzir santidade, nós não devemos expor o nosso corpo então à impureza. E o quinto e último argumento de Paulo no versículo 20 é que o nosso corpo ele foi comprado. Ou seja, a redenção de Cristo, ela inclui o nosso corpo. Que o pensamento deles
de que o corpo é insignificante, o que vale é o espírito, está equivocado. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou corporeamente, para que nós pudéssemos morrer e ressuscitar também corporeamente. Então, Deus comprou o nosso corpo. Então, o nosso corpo não pertence a nós. Então, vocês perceberam aqui, irmãos, o argumento baseado na Trindade. O nosso corpo, ele é corpo de Cristo. Aquilo que a gente faz no corpo, a gente está expondo Cristo a fazer. O nosso corpo é casa do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo, e o nosso corpo é propriedade de Deus. Então, quando nós praticamos imoralidade sexual, a impureza sexual, nós estamos ofendendo a Trindade. Nós estamos violando a nossa relação com o Deus Trino. E isso deveria, então, nos levar a uma seríssima meditação. Irmãos, aplicando rapidamente aqui esse texto para o âmbito da igreja local, é extremamente fundamental que essa compreensão, este ensino que você acabou de ouvir, se você é pastor, que isso seja internalizado na sua vida como pastor e na vida dos seus irmãos, certo? Neste momento em que eu estou gravando essa aula, há poucos dias atrás, houve um incêndio aqui na cidade de Passo Fundo, que é onde eu pastoreio no presente momento. E este incêndio destruiu várias lojas no centro da cidade. E agora saiu no jornal que um dos donos dessa loja, ele perdeu tudo. Ele perdeu sua casa, ele perdeu o comércio e ele não tem absolutamente nada. Porque a sua fonte de renda ela foi queimada. E na mesma hora eu pensei no meu trabalho. Eu sou pastor, então eu não tenho uma empresa, eu não tenho nada que o fogo venha, queima e leve minha fonte de renda. Porque o meu trabalho produz uma renda que é dependente de pessoas e não de material físico, digamos assim. Porém, irmãos, o fogo que pode queimar o ministério pastoral e pode deixar o pastor sem nada, é um fogo muito mais perigoso. É um incêndio que está a todo momento querendo começar, que é o incêndio da impureza sexual. Então, a impureza sexual é algo extremamente grave. Isso não convém às nossas famílias, certo? Isso é algo que domina, e isso faz com que nós ofendamos o Deus Trino que nos comprou, que nos redimiu, que habita em nós pelo Espírito e que ainda nos chamou para o ministério pastoral. Então, fujam da impureza sexual. Fujamos da impureza sexual, colegas pastores, certo? Isso pode destruir a sua vida e a vida da sua família. Então, fuja disso. E isso também, além de ser internalizado nas nossas vidas, deve ser exposto para os irmãos das nossas igrejas. A impureza sexual existe hoje com a extrema facilidade e, infelizmente, talvez nós, mas especialmente os irmãos das nossas igrejas, talvez não entendam a enorme gravidade e pecaminosidade da prática sexual. Então, hoje, o princípio que motiva as pessoas a praticarem o pecado da impureza sexual já não é mais a compreensão de que isso é certo. Eu me refiro a crentes, certo? De que isso é certo. Obviamente que há quem pense assim. Mas hoje a compreensão é o de que ninguém vai ficar sabendo. E nós devemos mostrar que o pecado sexual viola um corpo que pertence ao Deus Trino. E o Deus Trino vai ficar sabendo, e o Deus Trino vai ficar bem ofendido
com a nossa impureza sexual, ok? Então é isso, irmãos. Com isso a gente encerra aqui essa parte e na próxima aula, então, nós vamos entrar numa outra seção do livro de 1 Coríntios, a partir, então, do capítulo 7. Então, até mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês.